E vem conferir a crítica do filme O Exorcista. E em 1973 chegava nos cinemas um filme que iria mudar completamente o cinema de horror barra terror e que iria praticamente criar uma nova tendência nesse gênero, porque ele foi um filme que saiu da bolha e que para muitos se tornou o filme que passa mais medo de todos os tempos, o melhor filme de terror de todos os tempos, um filme que a partir dele, todo o filme que envolvia a palavra exorcismo usava como base esse filme, da ideia do padre à ideia de como vai funcionar um exorcismo, para mostrar como esse filme foi grande. E eu meio que concordo com essa opinião, e nessa crítica eu vou mostrar isso, porque esse é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. E também porque eu imagino que esse filme, como ele foi lançado em 1973, seria impossível de ser lançado hoje em dia. Porque o que faz o Exorcista ser um filme tão clássico, tão impactante e tão aterrorizante para quem assistiu naquela época e até para muita gente que vai assistir hoje em dia, é pela forma e a estrutura que o filme foi contado. Porque normalmente quando você vê um filme de terror hoje em dia, o que os diretores e roteiristas tentam fazer? Eles tentam focar muito mais na violência e também no terror explícito na sua cara. Então o foco deles é sempre focar nesse tipo de terror. O Exorcista, eu considero que ele é um terror que ele vai te aprofundar muito mais nos personagens. Óbvio, quando você pensa nas cenas clássicas de terror de Exorcista, eles são marcantes até hoje. A cena da escada, a cena da cabeça girando, a cena daquela cena no quarto, mostrando só o rosto da Regan. Tudo isso é muito clássico. Mas o que faz esse ponto ser muito aterrorizante é transformar os personagens do filme em personagens completamente humanos. E demorar realmente para chegar nessa parte mais assustadora. Porque o filme, ele começa com um padre que está fazendo algo fora da cidade que vai passar o exorcismo. Nesse começo, a gente vê aonde ele achou aquele objeto, aonde aquele objeto vai trazer o Pazuzu aqui para Washington. Então, a gente conhece o padre lá de trás, um padre que só vai ter uma importância no começo e no final do filme. Mas, para muita gente que vai assistir esse filme, vai pensar, nossa, aquele começo parece meio deslocado. Mas não, quando você conversa o filme como um todo, você vê a importância dele. E eu acho que, como eu falei, isso que faz ser humano. Porque você tem um padre que é super religioso, que é apresentado no começo do filme, vai ter uma importância depois. Você tem uma mãe que é super preocupada com a sua filha e que é uma grande atriz. Então, por causa disso, ela não consegue passar o tempo todo com ela. E você tem um ponto que eu acho fantástico nesse filme, que é, você tem um padre que ele perdeu a fé em Deus. Ele continua sendo religioso, ele continua sendo um padre, mas ao mesmo tempo, ele é aquela pessoa que depois de um acontecimento que afetou sua vida envolvendo a sua mãe, ele virou um novo tipo de padre. Ele virou uma pessoa que ele realmente desconfia agora de Deus. Tanto que esse é um ponto muito interessante. E sem contar que eles trabalham muito bem a ideia da fé contra a tecnologia a tecnologia realmente da ciência dentro desse filme. Porque até alguns padres, como o padre que desacredita em Deus, ele fala, eu acho melhor levar para um psicólogo. Então eu acho que é interessante essa discussão. O filme, ele acerta em tudo que ele tenta fazer. Dos personagens, a construção do filme, a construção das principais discussões que esse filme tem. Quando a gente para nesse padre, a gente vê as discussões que ele pode trazer, quão profundo isso é, de alguém que sempre esteve do lado de Deus, e em um certo ponto ele se perdeu nesse caminho e entra numa discussão super religiosa, super interessante aqui. Isso já coloca o filme em outro ponto, porque não é só colocar a discussão, é como ela é desenvolvida. Mas não é só isso, porque quando a gente entra na parte dos médicos conversando, e eles vendo que a Regan volta e meia, volta para aquele consultório, e ela parece pior, e eles dão remédio, e eles não sabem a solução, até um ponto que eles acabam falando que a melhor coisa é tentar um exorcismo, é super interessante. Sem contar que tem discussões também do que é real e o que não é real, porque quando acontecem as coisas com a Regan, apesar de ser algo fantástico para quem tá assistindo, quem tá de fora acaba não vendo. Tanto que em continuação do exorcismo, a discussão não é, nossa, como vamos parar os próximos demônios? Não, a discussão é, aquilo era real ou aquilo era algo que as pessoas imaginaram por aquela situação e ela era uma menina que tinha problemas realmente psicológicos e fizeram as pessoas imaginar naquilo. E isso é interessante. Então essa parte eu gosto muito do filme. Essa parte eu adoro, eu acho que funciona muito bem, que é apresentar bem os personagens, ter um ritmo cadenciado a ponto de você ter tempo de conhecendo esse universo, saber quem é quem, saber qual é o ideal de cada
cada um sobre aquilo, e com isso criar uma relação com todos os personagens ali. Relações mais fortes ou mais fracas, mas você se importa com eles, até um ponto que você quer que a Regan se saia daquela situação que ela está. E quando o filme realmente vai entrando, depois que você já está conectado com aquilo, depois que você já viu as discussões, foi bem trabalhado, você reflete junto com aquelas discussões, e os atores estão muito bem no filme, os atores vão muito bem como um todo, a direção desse filme é fantástica em tudo que ele apresenta, e aí eu vou chegar num ponto mais pra frente, a gente entra realmente na Regan, que é uma menina que desde a primeira vez que a gente encontra ela é uma menina muito carismática, feita brilhantemente pela Linda Blair. A Regan dela consegue ser uma pessoa que você vê que ela é super feliz, super contente, ama a sua família, ama a sua mãe, ama o trabalho que ela tem, mas infelizmente, por ela ficar muito sozinha e explorar a casa, ela, por coisas do destino, acabou caindo naquela situação. E você vê aquela menina que é super feliz, alegre, gosta da sua família, ao longo do filme se transformar uma pessoa que parece doente, até realmente ela ser dominada pelo demônio, é super interessante, porque você, de novo, já tá com uma relação com o universo como um todo, com os personagens, e aí você ainda vê aquela personagem que é carismática se tornar o que ela se tornou. E aí entra na brilhante direção de O Exorcista. Porque existem dois pontos técnicos nesse filme que eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem o medo que o filme vai construindo. Um é a direção, o outro é a trilha sonora. Tem outros pontos, a fotografia é muito boa e ajuda muito a construir o cenário, como por exemplo, quando você vai colocar Regan na cama. Se parar pra ver, um diretor usaria muitos recursos para poder fazer com que essas cenas dentro do quarto fossem muito maiores. Hoje em dia iam jogar um monte de cena de CGI para tentar criar o maior terror possível. Aqui, em 73, não tinha essa possibilidade. Então o diretor tinha que ser muito inventivo. Então, através da técnica do filme, ele entrega um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, onde ele consegue usar a brincadeira da câmera, a brincadeira de como fazer as cenas e ser criativo, ser inventivo para trazer o terror e o horror. E ele brinca muito com o olhar, ele também brinca muito com o jeito que os personagens vão andando ao longo do filme. Destaque muito para a maquiagem do Exorcista, de personagens que começam o filme alegres, vivendo sua vida de forma contente, né, assim, saudáveis, e ao longo do filme, em pequenos detalhes, desde a mão, a parte do olho, você consegue ver como os personagens estão cansados, como eles estão sendo desgastados para aquele demônio que está em volta dele. Então a parte técnica do filme é impecável, a direção é brilhante, a direção ela é bem feita, a direção ela consegue ser inventiva num filme que não tinha tantos recursos. Se você ver os bastidores, você vai perceber como isso realmente é verdade. Mas eu gosto muito de como ele trabalha tudo, como ele cria a tensão e o clima do filme, desde da fotografia, a como ele brinca com as luzes, a como ele brinca realmente com a mixagem de som. E aí entra o outro ponto que é fantástico, que é a trilha sonora. Muita gente, quando ouve a trilha do Exorcista, realmente já pensa nesse filme, porque é a trilha que realmente marcou como um todo esse filme e o gênero de terror. Mas é muito além disso, a trilha do filme como um todo consegue conduzir qualquer cena que você está vendo, cenas mais simples a cenas mais pesadas. Óbvio, tem uma trilha principal e ela ficou mais marcante, mas a trilha do filme, ela consegue criar um clima mais frio e down para aquele filme que ele era necessário, e ao mesmo tempo um clima de tensão e horror que o filme também precisava. Tudo isso composto entrega esse filme perfeito, quase sem defeitos do terror que o filme tem. Óbvio, tem alguns arcos, alguns núcleos que você poderia ter um pouco mais, como por exemplo, existe um investigador ao longo do filme que ele meio que aparece, some, não tem tanta participação. Tem uma hora que os cientistas, os médicos, eles saem um pouco de cena, seria legal eles estarem até o final para ter mais a opinião deles finais. Mas mesmo que esses pequenos detalhes, uma coisa ou outra que eu acho que muita gente pode até não gostar hoje em dia, pra mim faz com que esse filme seja perfeito. A parte de roteiro é perfeita, a parte dos personagens é incrível, o excelente elenco e uma parte técnica impecável. E eu falo de fotografia, eu falo de trilha sonora, eu falo de direção. É um filme que, pra quem gosta de cinema, tem que assistir, porque muita gente tem preconceito com filmes de terror, mas eu acho que esse filme é aquele filme que você pode assistir, porque, sim, ele dá medo, e ele é um filme que, pra quem assiste pela primeira vez e não tá acostumado com filme de terror, ele vai realmente passar muito medo, mas eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, porque ele é muito bom, não só pelo terror, mas por como constrói a narrativa, os personagens, o universo. Eu simplesmente amo o filme O Exorcista. Concluindo, O Exorcista beira a perfeição pra mim. Ele é um filme excelente e um filme de terror melhor ainda. Ele é um filme que acerta na forma como ele vai tratar o seu roteiro, tratar a sua história, sendo tranquilo e calmo, para poder apresentar e desenvolver os personagens e o universo com um excelente elenco e com uma parte técnica que é deslumbrante. Fotografia, direção, trilha sonora, tudo é fantástico, sendo um dos grandes filmes de terror de todos os tempos. E por isso que eu fecho o filme O Exorcista com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme O Exorcista? Qual foi sua primeira experiência com o filme? Qual nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.